Olha uma pergunta legal. Kátia, ciclo de estudos você acha interessante? Já que é uma boa parte das mentorias que sugerem que a gente monte os nossos cronogramas. Então, bem rapidinho, tá? O que você precisa tomar cuidado nos ciclos de estudo? O ideal é que seja um estudo a longo prazo, vai ficar muito difícil quando abrir o edital. Por quê? Qual que é o sistema do ciclo de estudos? Praticamente é rodar em menos tempo as matérias. Então vamos supor que você coloque, sei lá, 12 matérias, e aí 1 hora cada uma, 50 minutos cada uma, vai rodando, depois você volta para o começo, rodando. E qual que é a ideia? A ideia é eliminar o edital, de modo que toda semana você tenha a matéria aí. Só que, para eliminar todo o edital, por mais que pareça uma ideia legal, e é uma ideia legal, aonde é que você corre o risco de colocar as revisões somente lá na frente? Quando você monta a ideia pensando que, olha, assim eu vou finalizar o meu edital colocando todas as matérias, não correndo o risco de estudar uma matéria por vez, né? Mas pensa comigo. Se você coloca o ciclo de estudos e esquece de colocar a volta para revisar, não vai dar também um espaçamento longo? Desde que você pegue o ciclo de estudos lá atrás, antes de abrir o edital, tá tudo bem com o intuito de montar o material enquanto vai estudando, para que depois você consiga, ao tê-lo montado, consiga revisar. Mas lembrando que depende muito da forma que você monta, depende muito do tamanho do material que você comprou. Exemplo. Digamos que você não fez o cálculo estratégico, que você comprou um material que cada um tem uma rotina. Comprou o mesmo material que você, mas digamos que são 3 indivíduos. Um tem 4 horas por dia, outro 2 horas por dia e o outro tem o privilégio de estudar de 6 a 8 horas por dia. Ao montar o ciclo de estudos, para cada um vai dar um tempo diferente. Então, aquele que tem uma carga horária menor, com certeza vai dar metade na frente para finalizar o edital. E isso, quando você faz o cálculo estratégico, antes de montar o ciclo ou comprar o ciclo, você tem que fazer o cálculo para ter noção de quando finaliza. Então, se você está com a ideia de usar o ciclo para finalizar todo o edital, para não demorar muito, para estar passando nos seus conteúdos, porque você vai ticando, né? Assunto por assunto, vai ticando. Então, peguei português, tô indo na sequência. Aí, depois peguei direito constitucional, tô indo na sequência. Se você tem uma dificuldade de manter a atenção sustentada, muitas das vezes vai demorar ainda mais, principalmente matérias que você tem dificuldade, a probabilidade de você conseguir estudar de 50 a 1 hora vai ser complicado. Então, tudo depende da forma que você aprende, da rapidez que você pega. Eu percebo que os veteranos, aqueles que não têm tanta dificuldade em relação à retenção de conteúdo, combina bastante com esse tipo de método. Lembrando novamente, depende do tamanho, né? Então, reforço, a pessoa tem 6 horas, 8 horas, a probabilidade dela terminar, desde que seja a longo prazo, pode ser em 3 meses. Agora, aquele que tem uma carga menor vai aumentar de 4 a 5 meses, chegando até 6 meses. E ainda assim vai dar um espaçamento grande. De novo, se a sua ideia é eliminar logo o edital e deixar o material bom para depois revisar a longo prazo, pode ser que dê certo. A ideia de construir toda aquela casa para depois usufruir, desde que tome muito cuidado com acúmulos de caderno, com muita escrita, tome muito cuidado com PDFs imensos. Já peguei vocês dizendo, vou ver toda a videoaula, depois eu vou ver todo o PDF, enquanto isso vai acumulando um monte de caderno. Os métodos, eles podem te ajudar, mas também podem te prejudicar se você não tiver um raciocínio crítico de saber aquilo que cabe em você.
Então, se você é adepto do ciclo de estudos, tá tudo certo. Mas procure montar, por exemplo, de segunda a sexta, deixando um dia inteiro, por exemplo, num sábado, para que você consiga revisar tudo aquilo que você foi rodando. E você pode revisar no estudo ativo, vai dar um espaçamento mais curto. Então, vamos supor que você pegou 10 matérias na semana, rodando. Você, se quiser rodar um pouco mais rápido, ao invés de fazer a teoria e depois questões, você dá um espaçamento e aquilo que você rodou na semana, você pode fazer bastante questões num sábado, porque acaba dando espaçamento com o estudo ativo. Separa aquilo que errou, coloca um pouquinho no domingo e vai se dedicar a aprofundar os erros, sinalizando de vermelho o material, tendo um lugar à parte de onde você se aprofunda, para que você tenha uma noção do que é o caderno. Novamente, tomando muito cuidado em acumular um monte de cadernos, já que eu percebi que um dos piores comportamentos que vocês têm é não conseguir se organizar para revisar os cadernos que são montados. Entendo a necessidade de ter que escrever, porque de fato a gente aprende muito escrevendo, são poucos que aprendem digitando, mas também você que gosta de digitar, tá tudo bem também, desde que reforço, a ideia é montar o material. Agora, autorizou o edital, ou logo sai o edital, e você montou o ciclo. Se você também não fez o cálculo estratégico, ainda assim esse ciclo pode ultrapassar e prejudicar as suas revisões, dependendo do cálculo estratégico. No link da descrição do vídeo, lá na plataforma para assinantes, tá lá o cálculo estratégico, que sem ele você não vai conseguir se organizar para as suas revisões. Muitos de vocês compram um cronograma que vai trazendo essas revisões. Da mesma forma, se ele não for individual e você não tiver noção de como você aprende o cálculo estratégico, mesmo que deem na tua mão, ainda assim você corre o risco de não dar certo. Tá? A ideia é ajudá-los a ter um raciocínio crítico e entender aquilo que encaixa para você ou não, mas desde o primeiro passo, ter o cálculo estratégico em mão, que eu falo que é a tua moeda, que é o dinheirinho, para depois você sair pegando. Quantos canais ou quantos lugares falam assim, olha, a gente tem um cronograma de estudos, olha, a gente já tem tudo na tua mão rodando. Se for de modo massivo, ainda assim, alguém tem 3 horas de estudo, alguém tem 6 horas de estudo, alguém tem 8 horas, alguém só consegue 1h30, alguns têm filhos pequenos, tem muita dificuldade, às vezes consegue estudar só 50 minutos, se organiza de manhã, muitas das vezes acaba não conseguindo seguir certinho, né? Então você precisa entender que aquilo que você comprou de modo massivo, antes de comprar, você precisa analisar e fazer perguntas para quem te vende. São coisas que facilmente, trazendo esse processo que eu procuro psicoeducá-los, vai te ajudar cada vez mais a se tornar um especialista desde o início de como comprar o material que realmente se encaixe no seu perfil. Muitas das vezes vocês não conseguem revisar, que é uma das dificuldades maiores, porque já no início compram um material que não cabe na sua carga horária. É mais ou menos assim. Eu vendo o tamanho 36 de um sapato para muitos que usam 38, 33, 40, 42 e você tenta forçar para encaixar, mas não tem como, já que o tempo não conseguimos controlar. Ele passa com indiferença. E se você não souber lidar com o tempo, nunca você vai conseguir revisar e não vai conseguir memorizar. Então toma muito cuidado. Desde o início eu preciso que vocês tenham esse olhar e aprendam a como escolher o método e o material de estudos para você, tá bom? Comenta aqui, quero saber se existe uma mentoria que faz esses cálculos e o material que oferece. Já vi mentorias muito boas e que ainda assim, professores bem famosos, vocês têm muita dificuldade mesmo quando tem um site que vocês jogam a matéria ali para estar se organizando. Então eu vejo que muitos de vocês se organizam, aí as coisas vão acontecendo e vocês têm que ir lá preencher de novo e quando vê vai se estendendo. E esse se estender
Na hora que abre o edital, também não deu certo. Beijão, comenta aqui e curte o vídeo, tá certo?